Tati! Seja muito bem-vinda! Lembrando que esse é um conteúdo de aquecimento para o curso gratuito Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer semana que vem, dos dias 9 a 11 de dezembro, de forma online e gratuita. Nele, vou ensinar os primeiros passos para emagrecer quantos quilos quiser, sem precisar cortar os doces, massas e até a cervejinha, mesmo após os 50 anos de idade. E o assunto desse aquecimento de hoje é um assunto muito importante, porque ele é um dos maiores bloqueadores do emagrecimento, que é a ansiedade. Então, como diminuir a ansiedade e a compulsão e como isso influencia e pode estar bloqueando o teu processo de emagrecimento. Lembrando que eu sou Cláudia Benevides, eu sou médica, especialista em nutrologia e eu ensino mulheres como emagrecerem quantos quilos quiserem sem precisar cortar tudo o que gostam da alimentação. Seja massa, seja doce, seja salgado, seja pão, seja aquela cervejinha, é possível emagrecer sem restrições extremas e fica comigo ao longo dessa semana e principalmente na semana que vem, que é o nosso curso gratuito para entender como ativar o nosso metabolismo da forma correta, de forma que você não precisa cortar as coisas que você gosta na alimentação, especialmente para mulheres acima de 50 anos de idade. E essa aula de hoje é um aquecimento para o curso gratuito da semana que vem, onde eu vou te mostrar como acelerar o emagrecimento acima dos 50 anos sem cortar tudo que você gosta. Curte, comenta, compartilha para a gente trazer mais gente aqui para essa corrente do bem. Você tem uma amiga que está nessa fase aí, já passou dos 40, dos 50, dos 60, dos 70 anos de idade, está querendo emagrecer, precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de direcionamento, precisa de conhecimento, porque não conseguiu emagrecer, porque está com dificuldade, porque já tentou de tudo. Traz ela para cá também. A melhor coisa que a gente pode ter no processo de emagrecimento é companhia. Alguém que fale a mesma língua que a gente. Traz essa tua amiga, encaminha para tua amiga. Precisa que a tua família apoie, então pede para a tua família assistir pelo menos uma aula minha. Põe o marido do lado aí, pede para ele assistir junto. Porque se ele estiver ouvindo aquilo que você está ouvindo, ele vai parar de achar que é só coisa da tua cabeça e vai entender que ele precisa te dar apoio nesse processo de emagrecimento. Então encaminha, convida, fala desse evento para todo mundo que for próximo de você, para a gente fazer uma grande corrente do bem aqui para ajudar a população brasileira, especialmente as mulheres nessa fase, né? Que é uma fase que é muito desafiadora na vida da mulher, tudo muda, hormônio muda, paciência muda, ansiedade aumenta, sono fica pior, calorão, vem aquela barriga que não te pertencia e começa a criar aqui uma pochete que vira uma mochila de uma hora para outra. Eu sei que é complexa essa fase na tua vida e eu sei que você tem dificuldade de emagrecer sozinha, então você precisa de apoio, você precisa de acompanhamento, você precisa de alguém que saiba o que está fazendo para dar esse direcionamento. E eu te garanto que eu sei, porque é isso que eu escolhi fazer da minha vida, isso que eu escolhi estudar, e são essas mulheres que eu resolvi ajudar. Eu já tenho mais de 15 mil alunas nos meus programas, nas minhas aulas aqui, emagrecendo e conquistando aí esse sonho do emagrecimento nessa fase da vida que é tão desafiadora, mas você vai ver que quando você está junto, quando você está acompanhada, quando você está direcionada, é muito mais fácil passar por esse desafio. Vamos falar de ansiedade então, mas conta pra mim, quem é que sente aí que é ansiosa, que tem dificuldade com a ansiedade, que a ansiedade faz ficar mais nervosa, que faz atrapalhar o sono, que faz atrapalhar o processo de emagrecimento? Ou me conta, digita aí, eu gosto de ver os comentários, talvez eu não consiga ler tudo na hora que eu tô falando, porque ou eu leio ou eu falo, mas eu sempre venho passando depois que eu encerro a aula, olhando o comentário de vocês, vendo o que vocês
escreveram aí as dificuldades de vocês para sempre melhorar as minhas aulas aqui. O que é a ansiedade? O que é esse bicho-papão que a gente fica tendo que lidar com ele aí e que atrapalha a nossa vida nessa fase aí que a gente está? A ansiedade, ele é um sistema de proteção do nosso corpo. A ansiedade é quando eu faço uma previsão, um cálculo de um perigo que vai acontecer lá na frente para eu tentar me proteger. Lá do tempo das cavernas, a gente já tinha essa ansiedade, que é uma reação mental e uma reação física também. Por exemplo, estava lá, todas vocês sabem que teve um período dos nossos antepassados aí, dos humanos na Terra, milhões e milhões de anos atrás, que a gente não vivia do jeito que a gente vive, né? Não tinha carro, não tinha trânsito, não tinha bicicleta, não tinha casa, não tinha plantação, não tinha fazenda, não tinha supermercado. Os nossos primórdios ali, os primeiros seres humanos a ocuparem a Terra, ocupavam a Terra tendo que fazer ali, a gente chama de homens do tempo das cavernas, não é? Tinha que fazer ali um abrigozinho debaixo de uma rocha, às vezes juntando ali algumas folhagens para se abrigar. Desde aquela época, a ansiedade já existia. E ela é uma proteção, porque, vamos supor, tá lá a mulher com os filhos, cuidando dos filhos, cuidando do fogo, fazendo a comida ali da caça, não sei o quê. E aí ela começa a ouvir um barulho, né, de mato mexendo perto dela. O que é essa ansiedade? É ela ficar alerta e ela falar, nossa, tá vindo um barulho aí. Será que é algum bicho que está se aproximando? Será que é alguma onça? Será? Depende, né? É onça, é leão, é mamute, depende da época. Mas será que é um bicho que está se aproximando? Então a ansiedade, ela é basicamente isso. É quando o meu cérebro identifica um perigo que não aconteceu, mas eu acho que ele pode acontecer, para eu tomar alguma atitude, alguma ação. E já cria uma reação física no nosso corpo, que a gente chama de luta ou fuga. O que é isso? Bom, lá, do tempo das cavernas, eu ouvi um barulho no mato, eu acho que é um bicho que pode estar vindo ali me atacar meus filhos, apagar meu fogo, comer minha comida, roubar minha comida, que já era difícil conseguir comida naquela época. O que eu faço? Eu me preparo. Ou eu vou pegar tudo aqui e vou sair fugindo, ou eu vou pegar meus filhos e vou sair correndo, porque eu não posso brigar com esse bicho, ou então eu já vou preparar um pedaço de pau aqui, que se for um bichinho, eu já dou uma cacetada nele, ele já vira até comida aqui. Então é isso que é luta e fuga. É eu ouvir uma situação, meu cérebro perceber uma situação e eu de alguma forma me proteger ou enfrentar aquilo. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir daquilo para me proteger. O que acontece é que no nosso mundo moderno não é mais um bicho, não é um mamute, não é uma onça que vai atacar a gente. A gente tem essa ansiedade por N situações pequenas no nosso dia. A gente tem uma ansiedade, um estresse, uma reação desse jeito, esperando o ônibus, olhando uma coisa na internet, brigando por causa de política, né? A gente vai ter eleição daqui a alguns dias e aí você fica nervoso por causa de um candidato X, Y, Z. Você fica bravo e nervoso por alguma coisa na escola com teu filho, na faculdade, no casamento, no teu casamento, no casamento do teu filho, da tua filha. Então são vários fatores que vão perturbando a mente da gente na vida moderna. E aí eu não preciso me proteger de um negócio grandão, de um bicho grandão. Mas, só que a gente é como é que eu posso dizer? Hiperestimulado, obrigada. Hiperestimulado na nossa vida moderna com pequenas coisas. Desde dívida, boleto, conta de água, luz, apagou a luz, a internet, problema do filho, problema do marido, problema no meu trabalho, fogão que acabou o gás na hora que eu estava fazendo a comida. Então a gente tem um hiperestímulo e isso vai deixando o nosso cérebro mais irritado, hiperestimulado, hiperativo e vai aumentando essa ansiedade no dia a dia. E fora que por conta dessa nossa vida moderna, a gente tem muita ansiedade por coisas que não aconteceram ou porque nunca vai acontecer também. Eu fico preocupada no emagrecimento. Eu fico preocupada porque eu tô acima do peso. Aí eu tô preocupada se eu vou ficar doente. Daí eu tô preocupada se eu vou ter um infarto. Daí eu tô preocupada se eu vou ter um AVC.
Aí eu também me preocupo se eu vou tentar emagrecer e se eu não emagrecer, e se eu fracassar. E isso tudo vai aumentando a ansiedade e vai ficando uma bola de neve sem fim, que vai piorando cada vez mais. Até aí, tudo bem? Eu gosto de simplificar a ansiedade como um excesso de futuro. Então, a ansiedade, ela está muito relacionada com uma coisa que não aconteceu, mas que eu estou preocupada que aquilo aconteça, tá? Depressão, que está tudo muito ligado. Estresse, depressão e ansiedade são 3 sintomas muito conectados. A gente pode transformar tanto a depressão quanto a ansiedade num nível de doença. Mas o que eu vou falar para vocês aqui não é o transtorno extremo de doença ainda, mas seria, vamos dizer, um estágio inicial, enquanto que esses sentimentos, esses pensamentos, eles influenciam no nosso dia a dia. Então eu tenho a ansiedade como um excesso de futuro, então está relacionado a uma preocupação de coisas que nunca aconteceram e na maioria das vezes não vai nem acontecer. O estresse é quando eu tenho um excesso de preocupação com as coisas que estão acontecendo no presente, no meu dia a dia. Aquilo está me deixando estressada, a rotina do meu dia, o meu corpo, eu olhar no espelho, não gostar do que eu vejo. Eu passei no médico, o médico brigou comigo por causa dos meus exames ou me alertou que eu vou ter um problema, que eu vou ter um infarto e isso vai me causar algum prejuízo e aí eu fico preocupada e aí eu fico estressada. Só para marcar que a gente já está com 1.500 pessoas assistindo ao vivo. Vamos lá, gente. Traz mais gente aí que é bom. Então, estresse é isso. É o presente. O presente está me deixando muito preocupada. A ansiedade é o futuro que está me deixando muito preocupada. E depressão é o passado. São coisas que já aconteceram e fica remoendo, tá? Então, é uma briga que já aconteceu, é uma separação, é uma doença que você já teve e você fica preocupada com aquilo, é uma conta, um empréstimo, é alguma coisa que já aconteceu, geralmente situações ruins e que você fica remoendo aquilo o tempo inteiro. Então, um excesso de coisas do passado que fica te remoendo no presente são pensamentos, são sintomas, são sinais depressivos. O que acontece? Essas 3 coisas vão atrapalhar o nosso emagrecimento e essas 3 coisas elas se misturam no presente. Tanto depressão, que é o passado, tanto o estresse, que é o presente, e tanto a ansiedade, que é o futuro. No geral, a gente chama tudo isso de ansiedade e que prejudica de qualquer forma o nosso metabolismo. Por que prejudica o nosso metabolismo? Falando do ponto de vista metabólico hormonal, toda vez que eu me sinto ansiosa, irritada, estressada, nervosa ou depressiva, a gente libera um hormônio que inclusive ele é apelidado de hormônio do estresse, que é o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio protetor, ele é um hormônio positivo. Porém, quando ele é hiperliberado no nosso corpo, por conta dessas situações de ansiedade e de estresse que estão ali beliscando a gente no dia a dia, ele passa a ser ruim. Porque esse hormônio, quando ele é hiperativado no nosso corpo, em vários momentos do dia, o que ele faz? Primeiro, ele dá essa sensação da luta e fuga. Então, ele deixa teu corpo mais acelerado, ele te deixa mais agitado, ele te deixa mais taquicárdica, ele aumenta a pressão arterial, porque ele vai desviar a circulação para os teus músculos. Sabe quando dá aquela arrepiada na pele? É quando você está preparada para a briga. Então, esse cortisol, o tempo inteiro estimulado e subindo no teu corpo, de largada, ele já deixa você mais irritada, já deixa você mais acelerada para o lado ruim, já deixa você mais taquicárdica e já aumenta a tua pressão. Então, se você já é uma pessoa que está com a pressão ali no limite, a tua pressão fica mais aumentada. E eu não sei se você sabe, talvez você saiba, mas eu vou repetir. Pressão aumentada o tempo inteiro, hiperestimulada, uma pressão, uma tensão maior dos vasos sanguíneos no nosso corpo, aumentam a chance de você ter infarto, de você ter AVC, de você ter
alguma alteração aí, principalmente de doenças cardiovasculares graves. Aneurisma de aorta, que é uma doença gravíssima, né? Estourar um aneurisma, estourar um vasinho, isso e fazer um AVC hemorrágico. A pressão alterada, alta, fica machucando a parede do vaso. E aí se juntar com um colesterol, um diabetes, um triglicérides, que aumenta a inflamação no corpo, aquilo faz formação de trombo e pode dar uma trombose do pulmão, pode dar uma trombose da perna, pode dar um AVC, pode dar um infarto, que são doenças gravíssimas. O cortisol aumentado, ele aumenta o nível de sal no sangue, daí aumenta a retenção de líquido e aumenta o inchaço. O aumento do cortisol aumenta os níveis de açúcar no sangue e pode desenvolver um pré-diabetes ou, se você já tem diabetes, ter um problema de regulação com esse açúcar no sangue. Então tem muita gente que pensa, nossa, mas a ansiedade influencia no nível de açúcar no sangue? Influencia por conta desse mecanismo, porque a ansiedade exacerbada aumenta os níveis de cortisol, o cortisol aumenta os níveis de açúcar no sangue e para quem já tem uma alteração por conta dessa doença do diabetes, fica mais fácil ter mais alteração. Então, sim, o nível de açúcar no sangue ele pode ser aumentado por uma ansiedade, por uma depressão, por conta de um estresse, por conta de todo esse mecanismo aí de alteração hormonal, tá? Cortisol aumentado também atrapalha o sono. O cortisol ele tem que estar baixo na hora da noite. O cortisol no nosso ciclo normal, hormonal, ele deve estar alto no início do dia, quando você acorda, que é justamente para dar essa... Lembra que eu falei que o cortisol ele dá uma agitação? Então, para você sair da cama, você tem que estar nessa agitação. Você não pode estar molenga lá querendo sair da cama. 7, 8 horas na hora que é para você levantar da cama, você tá lá, ó, mole. Não, nessa hora o cortisol tem que subir, que é a hora para você ficar animada, levantar da cama. Então, naturalmente, o cortisol tá alto essa hora. Daí, à medida que você levanta, você toma água, você toma um café, você vai andando, esse cortisol ele vai baixando, até chegar lá no período noturno. E aí o cortisol tem que estar baixinho para você conseguir dormir e aprofundar o sono. Porque nessa hora o metabolismo tem que dar uma quedinha para você dormir, para você relaxar, para você recuperar durante a noite. Aí várias coisas que a gente recupera no sono, tá? E esse cortisol ele tem que estar baixo. Só que se ele está alto, nessa hora do dia você continua acelerada, o coração continua acelerado, a pressão está mais alta e aí você tem dificuldade de dormir. E o sono ruim atrapalha o metabolismo e especificamente o processo de emagrecimento. Entre outras coisas, o sono é responsável por uma produção de massa muscular durante a noite. Então, se você não dorme bem, você não produz massa muscular e às vezes você está se matando lá na academia, está fazendo um monte de exercício e não está vendo diferença. Por quê? Porque você precisa do sono para fazer essa construção do músculo e o sono tem que estar aprofundado, tem que ser um sono profundo. Durante o sono, a gente também faz uma reciclagem das memórias, vamos dizer assim. Você aprende, você sedimenta um aprendizado novo do dia e joga fora aquilo que não interessa. E faz uma renovação ali celular, neurônios, funcionamento, memória. Então é importante. Então um sono bom, de qualidade, também previne demência, Alzheimer ou atrasa o aparecimento dessas doenças que são mais frequentes com o envelhecimento, que todo mundo envelhece. Do dia que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, né? Porque no dia 1 da minha vida eu tenho um dia, no segundo dia eu tenho 2, então eu já estou envelhecendo. Então, com 50 anos, a minha cabeça, a minha memória já não é a mesma coisa do que 20 anos. Isso é normal, a gente vai tendo uma perda ali da função normal do cérebro pelo envelhecimento. Porém, se eu acelero esse envelhecimento cerebral, eu vou acelerar o aparecimento de doenças que provavelmente eu nem teria, porque ela está tão lá para frente que eu vou morrer antes. Mas se eu acelero esse envelhecimento, eu posso ter perda de memória,
eu posso ter demência, eu posso ter Alzheimer, doenças que eu não teria na vida se eu não tivesse problemas aí em relação ao envelhecimento. Tô dando só um aparato geral de como uma única coisa, a ansiedade, influencia tanta coisa na nossa vida e tá tudo conectado no processo de emagrecimento, tá? O cortisol também estimula aumento de gordura abdominal. Quanto mais ansiosa você é, quanto mais estressada você tá, quanto mais irritada, raivosa, insatisfeita, porque todos esses sentimentos aumentam o cortisol. E o cortisol, ele é um hormônio de defesa. Lembra que eu falei? Ele é positivo, ele promove uma defesa no corpo, porém, quando ele está hiperestimulado, ele descamba para um lado que a gente não quer, ruim. E um desses lados que a gente não quer é colocar gordura na barriga. E aí vai começando com uma leve pochetinha e quando você vê, já tem uma mochila aqui na frente. Inclusive, esse é um ponto de muita atenção que você tem que ter. Você sabe quanto é a tua cintura hoje, quanto ela deveria estar? Se você é mulher, a gente tem um número ideal de cintura para a mulher, tá? Como é que você vai saber qual é o teu número? Você precisa invariavelmente de uma fita métrica. Uma fita métrica desse tanto aqui, desse jeito, num armarinho, você compra por menos de R$5 no centro da cidade. Isso aqui é uma ferramenta, vamos dizer assim, obrigatória para você ter na tua casa para fazer o acompanhamento do teu processo de emagrecimento, se você está tendo sucesso ou não. E para você olhar medidas de segurança da tua saúde. E uma delas é a cintura. Então eu vou repetir. Você ser estressada, você ser nervosa, você sair batendo boca com todo mundo, brigando com todo mundo, não ter paciência, não estar focada no momento presente, que a ansiedade é você não viver o teu presente, é você estar lá preocupada com uma coisa na frente, que ainda vai acontecer ou que não vai acontecer. Você não está vivendo o teu momento presente. Isso é um conceito de ansiedade, tá? Você está vivendo lá na frente, está preocupada com o negócio lá na frente. Isso aumenta cortisol, que é o hormônio apelidado de hormônio de estresse, e o cortisol, por uma proteção pré-histórica lá do nosso metabolismo do tempo das cavernas, ele deposita gordura bem na região da tua barriga, tá? E quanto é uma barriga, uma cintura ideal? Abaixo, ó, tô com uma fita métrica, que essa é a fita de armarinho, tá? Ó, 150 tá ao contrário aqui, porque eu tô com a câmera da frente, mas 150, 1,5 m é o máximo dessa fita métrica de armarinho, tá bom? Qual é o normal? Normal, perfeito, maravilhoso, é abaixo de 80 centímetros, tá? Abaixo de 80. Tolerável, mínimo aceitável, vamos dizer assim, 88. Acima de 88, você já está com um risco cardiovascular muito aumentado. Traduzindo, toda vez que a gente fala risco cardiovascular, cardio-cérebro vascular, para ser mais exata, eu estou falando que você tem um aumento de chance muito maior de ter infarto, de ter AVC, que é o derrame da cabeça, de ter tromboembolismo, tá? Seja no pulmão ou tromboses em qualquer parte do corpo, na perna é muito comum, tem trombose no intestino também, que é extremamente grave, tá? E essa gordura abdominal acumula um tipo de hormônio da família ali do estrógeno, que é um hormônio feminino, ruim, sabe? Primo bandido, primo que não presta, esse hormônio acumula na gordura abdominal e aumenta o risco
do câncer de mama, principalmente nessa fase de climatério e pós-menopausa. Parêntese. O que é a menopausa? A menopausa é o nome de batismo da última menstruação da vida da mulher. Quando a gente fala eu tô na menopausa, significa, na verdade, que você tá no pós-menopausa. Porque a menopausa é o marco da última menstruação na vida da mulher, claro, para a mulher que tem útero e ovário. Se a mulher não tem útero, ela nem sabe quando foi a menopausa. Ela só sabe já o pós-menopausa, porque ela passou no médico, fez os exames de hormônio, e o médico disse, ó, você já tá aqui no pós-menopausa, ou você tá na menopausa, que é uma linguagem, uma comunicação mais comum ali para as pessoas entenderem. Mas, na verdade, é o pós-menopausa. E existe um pré-menopausa que já tem alterações hormonais. E isso tudo já está acontecendo no corpo da mulher. Esse pré e pós-menopausa, o nome oficial é climatério. Mas quando a gente fala menopausa, a gente está entendendo que é todo esse período aí na vida da mulher, que oficialmente é climatério, mas esse nome não é tão comum, tá? E esse climatério, ele pode se estender dos 40 aos 65 anos de idade, mais ou menos. Gente, dos 40 aos 65 são 25 anos que a mulher fica na menopausa. Ou no climatério, melhor dizendo, tá? No climatério. Então é muito tempo na vida da mulher. Ah, doutora, passei dos 65, tô livre disso? Não, que se você não cuidou do teu corpo e da tua saúde nesse período, lá com 65, com 70, com 80, você tá sofrendo as consequências metabólicas disso. Ah, doutora, eu nem tenho 50 anos, eu só vou me preocupar então com tudo isso quando eu tiver 50? Não, mulher. Você tá aqui, você caiu aqui. Você tá vendo as coisas que eu tô falando, que eu tô ensinando, você já começa a aplicar desde agora, para você já chegar nos 50, ó, lindona, maravilhosa, sem pochete, sem barriga, sem mochila, com a saúde lá em cima, tá? Então, tudo influencia, tudo influencia. Agora, em relação à cintura, não. Ou é homem ou é mulher. Esse é o ponto. É mulher, 80, abaixo de 80 é o ideal. Entre 80 e 88 tem risco associado e acima de 88 tem muito risco associado. Esse número para homem é 94 e 102, só para vocês medirem a do namorado ou do marido também, se vocês quiserem conferir a barriguinha deles, tá? Ok, vamos lá. Vou mostrar onde mede. Eu já marquei mais ou menos aonde é a minha aqui, que é na faixa dos 75, só para você olhar de longe. O que você vai fazer, ó? Eu tô até com barriga de fora aqui hoje, um cropped, para você ver, ó. Tô com uma calça cintura alta, mas se eu baixar um pouquinho aqui, você tá vendo o meu umbigo aqui, certo? Então, você vai procurar o teu umbigo aí, vai colocar 2 dedinhos deitado acima da borda do umbigo, tá? Isso aqui é a medida da cintura que você vai levar em consideração. Então, vou dobrar aqui um pouco para dentro, que tem meu cropped aqui, tem um monte de frufru do laço. E, ó, meu umbigo tá aqui, 2 aqui. Colocou aqui, ó, você vai medir. Ó, a minha aqui, ó, 74 hoje, tá? Ela varia entre 73 e 74, mas tá aqui, ó, na marquinha que eu pintei para vocês. Então, pronto. O que você vai buscar na tua vida para você tirar esse fator de risco é uma cintura abaixo de 80. Combinado? Esse é teu foco. Primeira meta, se você está acima de 88, é baixar de 88. Baixou de 88, a tua próxima meta é baixar de 80. Ah, doutora, mas acontece que a minha prima sempre foi magrinha e infartou. Como é que você explica isso? Isso é implicância com quem é gordinha. Vocês gostam de colocar tudo a culpa na gordura. Deixa eu te explicar quando a gente fala em risco, tá? Tudo na medicina a gente trabalha com risco associado. E riscos associados que aumentam mais o risco. Então, a gente tem vários fatores de risco. A gente faz uma análise do fator isolado e a gente faz uma análise de fatores associados.
Quanto mais fatores de risco eu tiver, maior é o risco final. O que é risco? É a chance daquilo acontecer com a pessoa. Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de usar. Por exemplo, se a pessoa está dirigindo, foi para uma festa e chegou lá naquela festa, encheu a cara de cachaça, de cerveja, de uísque, sei lá o que a pessoa, mas bebeu, manguaçou lá e tá bêbada. Fala pra mim, se essa pessoa voltar para casa dirigindo, o risco dela bater o carro dela, se machucar, ou Deus o livre, machucar alguém que não tem nada a ver com a história, é maior ou menor se ela tá dirigindo bêbada em relação a ela tá dirigindo sem ter bebido? O que você acha? O risco dessa pessoa se machucar ou machucar alguém se ela tá dirigindo sóbria, sem ter bebido, versus ela tá dirigindo bêbada. O que você acha? A chance de bater o carro é maior ou é menor? Maior, entendeu? Tem chance dessa pessoa chegar em casa sem bater o carro, mesmo dirigindo bêbada? Tem. Acontece muitas vezes, tá? Acontece. Principalmente, né, quando a gente é jovem, inconsequente, eu já fui desse time aí. De 20 e poucos anos, sair para bar, em vez de deixar o carro lá e pegar um táxi para ir para casa, se sente super-herói, né, inconsequente, não tem filho, não tá ainda compromissada com a família, a gente pensa menos na consequência, dirigir tendo bebido. E graças a Deus, Deus põe a mão e fala, né, minha filha, ó, te protegi agora, da próxima vez, vê se tu cria vergonha nessa tua cara. Acontece, gente, muita gente dirige bêbado e chega em casa, sóbrio. Então, quando a gente fala de fator de risco, é quando eu aumento a chance de acontecer. Não é garantia que aquilo vai acontecer. E pode acontecer de alguém que foi para a festa, não bebeu e bateu o carro também. Não acontece? Ou todo mundo que bate o carro está dirigindo bêbado? Não, acontece. O risco é menor comparado com bêbado, mas acontece. Então, quando a gente fala em risco na medicina, é isso que eu estou falando para você. Então, se a gente acrescenta o fator cintura na mulher acima de 80, eu já estou acrescentando uma chance maior de ter uma doença cérebro cardiovascular, infarto, AVC, derrame, trombose e câncer, tá? De mama, principalmente na mulher. Se eu tenho uma cintura acima de 88, eu estou aumentando mais essa chance ainda disso acontecer. É igual a pessoa. Se ela tá sóbria, a chance dela bater o carro é menor do que em relação à pessoa que tomou 2 cervejas, certo? Mas aqui tomou 2 cervejas, por que é proibido beber e dirigir? 0 álcool. Porque uma lata de cerveja para a pessoa dirigir já altera o sentido dela, já atrasa o tempo dela frear, já atrasa o reflexo da pessoa. Então, 2 latas já aumenta o risco. Agora, se eu pegar uma pessoa que não bebeu, a pessoa que bebeu 2 latas e a pessoa que bebeu 24, a pessoa que bebeu 24 tem muito mais chance de bater o carro, tá? Então, é isso que eu tô fazendo com você. Eu tô mostrando para você qual é o degrau de aumento de risco só com o fator cintura, tá? E quando essa cintura é acima de 100, meu Deus, já acrescentou muito mais risco ainda. Ele é um fator isolado que já sozinho a pessoa nem precisa ter obesidade. Se ela só tem um barrigão, esse fator único isolado já é muito relevante em termos de risco. Isso que eu estou falando só da cintura. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem muita gente que fica numa zona de conforto emocional. Ah, eu sou magrinha na perna, eu sou magrinha no braço,
tenho os peitinhos pequenos, o meu único problema é a cintura. Já é um problemão, tá? É um problemão. Tô sendo honesta e sincera. Você pega essa informação e faz o que te convém com ela. O meu papel aqui é te mostrar com clareza quais são os riscos de você continuar com uma gordurona acumulada na tua barriga. E deixa eu te mostrar, 1 quilo de gordura é isso aqui. Vou pegar uma caneta só para você ter uma referência de tamanho. Uma caneta aqui, ó. E isso aqui é 1 quilo de gordura, para você comparar. Então, eu só ganhei 2 quilos na barriga. 2 quilos de barriga, minha filha, é uma maçaroca de inflamação. A gordura abdominal é altamente inflamatória, acumula um tipo de hormônio que aumenta a chance de ter câncer de mama, aumenta a chance de ter pré-diabetes e depois diabetes. Então, minha filha, você tem que querer se livrar dessa gordura na barriga com todas as forças do teu coração, tá? Isso é um fator. Vamos falar de um segundo fator, que tem muita gente que não sabe em relação ao peso, se tem sobrepeso ou se tem obesidade, e qual seria uma faixa de peso que seria, né, na maioria das vezes, mais segura para você estar na tua idade. Como é que eu sei, doutora, se eu tô com obesidade já? Se a conta do IMC der acima de 30. Se der acima de 30, já é obesidade. Se der entre 30 e 35, é obesidade grau 1. Se der entre 35 e 40, é obesidade grau 2. E se der acima de 40, é obesidade grau 3, que antigamente a gente chamava de obesidade mórbida. Hoje a gente não chama com esse nome porque ele é mórbido. A gente não quer causar esse estigma na pessoa, mas é uma obesidade grave, grau 3, com muito risco associado. Então, ó, lembra dos riscos que a gente vai somando? Então, soma circunferência abdominal acima de 80, sobrepeso, já é um risco aumentado. Obesidade central, que é acima de 80, associado a obesidade, IMC acima de 30, mais alto está esse risco. Associado a pré-diabetes ou diabetes, colesterol aumentado ou triglicérides aumentado, gordura no fígado, pressão alta, quanto mais você vai associando coisa aí, mais o risco tá aumentado, tá? Então, gente, é risco pra caramba. Você quer ficar vivendo na corda bamba com a tua saúde? Você quer contar com a sorte para você não ter uma doença mais grave? Eu não contaria com essa sorte. Porque tudo isso que eu tô falando aí, a gente consegue contornar, a gente consegue reverter, a gente consegue arrancar esses fatores de risco. Assim como uma pessoa que gosta de beber, quando ela vai dirigir, ela não bebe, ela tá arrancando esse fator de risco para ela não bater o carro, diminuindo o risco. Então, se você tem vários fatores de risco associados para a tua saúde, você consegue tirar. Tem coisa que a gente não consegue tirar. A mulher acima dos 50 anos de idade, ela tem risco aumentado para ter infarto comparado com uma mulher, por exemplo, de 30 anos. A mulher de 50 tem mais chance de ter infarto só por conta dessa virada de idade. Já tem. Eu posso mudar o fato de eu ter 50, de eu ter 55, 60, 70? Não. Isso você não pode mudar. Esse é um fator que você não consegue interferir. Você consegue interferir na barriga? Consegue. Consegue interferir no peso? Consegue. Consegue interferir no colesterol? Consegue. No pré-diabetes? Consegue. No diabetes? Consegue. No triglicérides? Consegue. Na gordura no fígado? Consegue. Na pressão alta? Consegue.
Então, tem vários fatores que a gente consegue interferir. Na ansiedade, a gente consegue? Totalmente consegue. Então, tudo isso que são fatores associados que pioram a nossa situação aí de risco para a saúde, para doenças graves, câncer e doenças cardiovasculares, todos esses fatores a gente consegue interferir e influenciar, tá? Tem um monte de gente colocando os IMC aqui, que bom, tá? Que vocês estão fazendo o cálculo, tá? Agora, ai, meu IMC deu bom, doutora. Quanto é que tá a barriga? Se a barriga estiver acima de 80, esse já é um fator isolado. E a barriga acima de 80, mesmo que você não tenha sobrepeso, ele aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de pré-diabetes, aumenta a chance de câncer de mama, tá? Só para você saber e tá consciente aí dos teus riscos, tá? Uma coisa importante para a gente falar aqui de ansiedade é o comer emocional, que é uma outra coisa em que a ansiedade se reflete no nosso corpo. Eu falei muito do cortisol, certo? Vamos controlar esse cortisol para não depositar gordura na barriga e para eliminar a barriga. Então, controlar a ansiedade ajuda a eliminar barriga, tá? Boa! Ter cinturinha fina, ó a minha, 74, tá? Meta, abaixo de 80. Primeira meta, se tiver acima de 88, tá abaixo de 88. A gente vai abraçando e matando um leão por vez, né? Ok? Então, tá acima de 88, a tua meta vai ser abaixo de 88. Alcançou 88, a próxima meta é abaixo de 80. Chegou em 79, a tua próxima meta é se distanciar desse 80 e vir para os 75, para ficar com uma margem boa de segurança, né? Você já fica ali com crédito em relação a essa gordura no abdômen, tá? Ok? Boa. Comer emocional. Doutor, o que é comer emocional? Existe isso? O que é comer fome física, fome emocional? A gente costuma falar fome emocional é aquela fome que não é uma necessidade biológica de comer naquele momento, tá? É uma necessidade emocional. Você vai pegar aquela comida porque você está querendo mastigar alguma coisa. Você está querendo mastigar a tua emoção. Você está querendo preencher algum buraco emocional. É algum problema, é alguma briga, é uma ansiedade, é um pensamento, é uma agitação. E você fala, se eu comer, eu me acalmo. Se eu beber, eu melhoro. Então, fome emocional, comer emocional, é quando você come ou bebe sem a necessidade física real de estar se alimentando. E é principalmente uma fome, que é aquela fome, ai, não sei direito do que é. Ai, é um docinho. É aquela comida que não é aquela comida para te alimentar o teu corpo físico naquele momento. É a comida que vai alimentar o teu emocional. É aquela comida que vai te preencher uma questão emocional. E isso é um ciclo vicioso do mal, porque faz você comer muitas vezes compulsivamente, bateu aquela ansiedade. Em vez de você comer só um doce comedido, você acaba com o pote de sorvete, você acaba com a bolacha, você vai lá e come a pizza inteira, você vai lá e come o hamburgão inteiro. E aí o que acontece? Tá precisando engolir. Come, mastiga, tá remoendo emoção, tá remoendo aquele ex-namorado, marido, sem vergonha, malandro, me traiu, aquela amiga que lá quebrou a relação de confiança comigo, é o trabalho, é meu chefe, é não sei o quê. Come, mastiga. E aí, o que acontece muitas vezes? Só para quando já tá passando mal, quando já tá querendo vomitar, quando já tá doendo o estômago. Ou quando acabou aquele pacote inteiro de bolacha, pizza, o refrigerante, a Coca-Cola, seja lá o que for, que você usa como comida emocional.
E quando você olha para aquilo, ou quando você começa a sentir o mal-estar físico, vem o mal-estar emocional, que você começa a sentir culpa, você começa a se punir, você começa a dizer, ai, eu sou fraca, eu não presto, eu vou morrer gorda, ai, por isso que eu tô assim, porque eu não tenho força de vontade, eu não tenho foco. E aí você começa a se machucar, você mesmo emocionalmente. E falar e pensar coisas ruins sobre você, que você não consegue, que você é fraca, e você fala, não quero mais saber disso, a minha vida vai mudar, a partir de amanhã eu não bebo mais nada, eu não como mais nenhum doce, eu não como massa, eu não como pão, eu vou mudar de vida. Mas você não resolveu de verdade aquilo dentro de você. E pior, você está indo pelo caminho mais errado possível para conquistar o emagrecimento. Restrição não vai te ajudar a emagrecer, principalmente se você gosta daquele alimento. Ele só vai fazer você entrar nesse ciclo de novo. Porque, primeiro, você gosta do alimento e aquele alimento, historicamente na tua vida, cobre um buraco emocional. E da próxima vez que você cair no buraco emocional, se você não cuidou da tua ansiedade, se você não cuidou do problema de origem, que a gente chama gatilho, para essa ansiedade, o que vai acontecer, minha amiga? Da próxima vez que você tiver a situação estressante, ansiosa, de gatilho, você vai para aquela mesma comida de novo. E aí, todos aqueles dias que você ficou sem comer, adiantou de nada. Porque você come numa única noite, numa única levada, mais do que você comeria se tivesse comido compassadamente nas últimas semanas, nos últimos dias. E isso recomeça de novo. E isso só piora e piora e piora e piora a ansiedade. Eu tô falando aqui, gente, tudo isso é importante e as ansiosas se controlem aí, porque se você não reconhecer o que engatilha a tua ansiedade, quais são os comportamentos que você tem e quais são as consequências, não adianta chegar na solução. Porque se você não reconhece aonde está o problema, se você não reconhece aonde está o teu ponto fraco, você passa por ele, ele continua acontecendo na tua vida, porque você não está associando a ele um problema. Não existe eu achar solução para um problema que eu não sei que existe, ou eu não consigo identificar o problema. Então, por isso, mulheres ansiosas, todas nós somos em algum grau. Todo ser humano é em algum grau. Não existe gerar ansiedade. Mas quando você é ansiosa demais e você não foca no momento presente, você é a pessoa mais prejudicada. Faça um esforço para estar no momento presente. Faça um esforço para prestar atenção no que eu estou falando. Vive o momento presente. Eu estou até de pé com você aqui, para a gente estar mais junta, estar mais presente. Eu não estou nem sentada, largada na cadeira. Eu estou quase 1 hora em pé aqui conversando com você, me movimentando. Dando o meu tempo à explicação para você. Presta atenção, mulher. Para de viver num mundo que não existe. A ansiedade e ser ansiosa e se permitir ser ansiosa o tempo inteiro é viver no futuro. O futuro não existe. Ele é um tempo que ainda não existe. Venha para o presente. Um dos principais erros que a gente tem no nosso mundo moderno é não aproveitar o momento presente, o momento que a gente está vivendo agora, no hoje, nesse minuto. Você tem que viver no agora, no presente. Senão você não presta atenção no que está acontecendo agora e você não vai conseguir resolver o teu problema. Então presta atenção. E por que eu estou te falando isso? Porque uma das soluções de largar a ansiedade de lado ou o excesso de ansiedade é justamente você entender o funcionamento do cérebro. O que eu tenho aqui, ó, é um cérebro. Sabe o que é cérebro? Sabe? É um órgão do corpo humano que tem dentro da nossa cabeça, dentro da nossa cachola. Tem isso aqui, ó. Isso aqui é um cérebro, tá? Cérebro dividido no meio. É uma peça aqui que está pintada as regiões cerebrais. Deixa eu explicar. O estímulo da ansiedade, ele começa no nosso cérebro, que é quem comanda as nossas emoções,
comanda as nossas decisões. O cérebro humano cortado no meio tá aqui, super desenvolvido. Não existe outro ser vivo na Terra que a gente vive que tenha um cérebro tão desenvolvido, tão inteligente e tão sofisticado igual a gente, né? A Maria Margarete falou que é o miolo. É, exatamente, são nossos miolos aqui que estão dentro da nossa cachola, certo? E veja, esse órgão aqui é um dos mais importantes que a gente tem no nosso corpo. Um dos fundamentais. A gente fala muito do coração. O coração é super importante, não dá para viver sem coração, mas também não dá para viver sem cérebro. E o cérebro, ele comanda as nossas ações e as nossas decisões. E o nosso cérebro é o cérebro que existe mais desenvolvido no planeta Terra entre todos os seres vivos que existem no planeta Terra. Isso você pode, se você não acredita em Deus, você pode acreditar que isso é uma evolução humana, que é por conta da nossa evolução biológica, que a gente tem um cérebro desenvolvido. E se você acredita em Deus, você acredita que Deus deu esse presente pra gente de ter esse cérebro desenvolvido. Seja lá no que você acredita, da onde a gente tem esse cérebro super desenvolvido, a gente tem um cérebro e ele tem um funcionamento, tá? Esse cérebro, lá nos nossos antepassados, tá? Ele tinha menos desenvolvimento dessa camada mais externa que tá pintada colorida. Essa camada externa aqui, ela era menorzinha, ela era mais atrofiada. E comparando com os outros animais, a gente pode dividir o cérebro humano em 3 partes. Eu vou dividir em 3 partes, tem várias divisões de vários autores, eu vou falar de uma que eu acho muito simples. Que eu uso muito ela e eu concordo muito com ela. Essa parte mais central aqui, ó, do cérebro, essa partezinha do meio aqui, a gente chama de cérebro reptiliano. O que é cérebro reptiliano? É uma zona do cérebro que é muito parecida com o cérebro de répteis, cobra, jacaré. Cérebro altamente primitivo, cérebro que não toma decisão consciente, cérebro que não tem inteligência. A gente tem lá dentro do nosso cérebro esse cérebro mais primitivo, que é igual dos répteis. Cobra não sabe se você é amigo, se você é inimigo. Ela se sente acuada, ela ataca, ela tenta se defender. Talvez não seja com o objetivo de agredir, seja só um instinto primitivo de se defender. Mas o fato é que a cobra não aceita se você chegar lá para dar beijinho nela e fazer carinho. Certo? No geral, ela vai tentar se defender, ela vai morder, ela vai picar, ela vai te apertar, dependendo da cobra, tá? E a parte onde é originada a ansiedade no nosso cérebro é justamente nessa parte que é reptiliano. Ou seja, a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa. E se eu só deixar essa parte do cérebro funcionar, eu vou estar agindo primitivamente igual um réptil. E eu não vou estar usando a parte do cérebro que Deus deu diferente pra gente. Essa dádiva, esse presente da gente ser seres diferenciados na Terra. Tá? Ok? Essa parte mais do meinho aqui, ó, que é um pouco mais rosinha, tá vendo? Tô passando a canetinha aqui para você ver. É uma parte que a gente chama de sistema límbico. Ele tá mais relacionado às emoções e às associações. Sabe a lembrança de um cheiro, do bolo da avó, do café, do perfume do namorado? Essas associações de emoção, sentimentos, sensações, eles estão no cérebro límbico, tá? Então, esse cérebro do meio aqui, ele é um cérebro mais reativo, que é onde está a ansiedade, é onde origina a ansiedade. Esse cérebro do meio é um cérebro mais emocional, de sentimento e relacionar situações com lembranças.
E esse cérebro mais exterior aqui, que é a camada que a gente tem mais desenvolvida, é a parte do córtex cerebral, tá? Ok? Até aí tudo bem? E essa parte aqui é que toma decisão, é essa parte que aprende, é essa parte que pensa, é essa parte que toma a decisão de respirar e é essa parte que toma a decisão de viver um momento presente. É essa parte do nosso cérebro que diz, você está alucinando. Calma, respira, olha essa situação um pouco mais de longe, um pouco mais de calma. Não reage tão instintivamente assim. Só que para eu dar tempo desse estímulo sair daqui, passar por aqui e chegar no córtex, especialmente nessa região da frente, ó. Essa parte aqui, ó, é para trás aqui na nossa cabeça, tá? Então essa parte aqui para trás e essa parte mais rosadinha aqui para frente. E essa parte bem da pontinha aqui, ó, da frente, que tá aqui, ó, bem na frente na nossa testa, chama de córtex pré-frontal. E é justamente essa região aqui que melhora a ansiedade, que toma a decisão, tá? Então, eu tenho que deixar, quando a ansiedade vem, quando o estresse vem, quando a vontade de dar uma porrada na cara do outro vem, esse estímulo começa aqui no cérebro primitivo, tá? E se eu bateu, levou, eu não deixei o estímulo sair daqui, ele continuou aqui, ele começou aqui, ele continuou aqui, eu já dei a porrada. Eu já fui ansiosa. Eu já, tá? Já me perdi na ansiedade, já deixei a ansiedade me dominar, tá? Então, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que deixar esse estímulo sair daqui e chegar até no cérebro que decide para eu usar e honrar esse diferencial que Deus, que é evolução, seja aquilo que você acredita, eu acredito em Deus e eu acredito em muitas coisas orgânicas também, né? De desenvolvimento, porque existe, tá? Mas se você não deixa esse estímulo sair daqui e ir para cá, você não está honrando um diferencial que Deus deu pra gente, tá? Então, uma das técnicas para ansiedade melhorar, para eu tomar melhores decisões, para eu não ser o bateu, levou, seja com o outro ou seja com a gente mesmo. Porque quantas vezes você não está esmurrando você mesma, emocionalmente, quando você diz que você é fraca, quando você diz que você não consegue, quando você fica dizendo que é difícil, que você vai desistir. Isso é você estar batendo em você mesma de volta, emocionalmente. E quando você está fazendo isso, você precisa, ou você está com o teu sentimento, com o teu estímulo no cérebro primitivo. E você não precisa fazer isso. Você nem precisa entrar numa briga por mim ou me defender, que é o que está acontecendo aqui no Instagram agora. Você não precisa. Você precisa prestar atenção no que eu estou falando para você. Isso é mais importante do que qualquer coisa que esteja acontecendo no comentário. Isso é você respirar, deixar o estímulo sair do cérebro primitivo, porque nós não somos primitivos, nós somos evoluídos, nós somos abençoados, certo? E a gente vai passar esse estímulo para a parte do cérebro que pensa, que raciocina e que toma a decisão. E como é que eu faço isso, doutora? Como é que eu estimulo esse estímulo sair daqui, passar pelas sensações, passar pelas associações e tomar uma decisão? Como é que eu mudo o estímulo de lugar?
Eu já falei, uma das coisas é respirar. Uma das coisas é parar e pensar. Sabe aquele famoso contar até 10? Sim, esse contar até 10 vai fazer o teu estímulo sair daqui e ir para cá. E você vai respirar, você vai dar um tempo. Você vai deixar as coisas se assentarem, tanto na tua mente como o tempo real das coisas acontecerem. E você vai começar a pensar com um cérebro mais evoluído, que é o cérebro que a gente tem de dádiva de Deus. Aproveita essa explicação. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Isso é uma coisa, é uma técnica que a gente tem para controlar a ansiedade. A gente tem outras técnicas, milhares de outras técnicas. Obviamente, não é só respirar para continuar ou para melhorar a ansiedade. Imagina, se fosse só isso, estava maravilhoso. Ansiedade, excesso de ansiedade no mundo estava resolvido. Mas não é só isso. Isso é uma das coisas, uma das técnicas. Maravilhoso, né? A outra coisa que quem tem muito problema com ansiedade, quem tem muita questão emocional, desequilíbrio, precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, precisa de direcionamento, precisa de um profissional passando as técnicas que você pode fazer na tua casa. Eu falei de uma, que é o respirar, e expliquei tecnicamente por que ela dá certo, tá? Outra que eu vou mostrar para você é a técnica da gratidão. O que é gratidão? É agradecer, literalmente. E a técnica é escrever. Por que você está sendo grato? Pelo menos 3 coisas todos os dias. A gratidão não está na zona primitiva do nosso cérebro. A gratidão, ela está nessa região do córtex pré-frontal, que é onde ajuda a diminuir a ansiedade. E quando eu faço o exercício de gratidão, que é agradecer, mesmo que eu esteja passando por um momento difícil, porque mesmo quando eu estou em um momento difícil, eu tenho coisas para agradecer. Eu posso agradecer porque eu estou viva, eu posso agradecer porque eu enxergo, eu posso agradecer porque eu falo, eu posso agradecer porque meus filhos estão vivos, eu posso agradecer porque eu tenho um teto, eu posso agradecer porque eu tenho comida no prato, eu posso agradecer porque eu tenho um calçado no pé, eu posso agradecer porque eu não estou andando pelada na rua, estou vestida, eu posso agradecer porque eu tenho sutiã para segurar os caídos, eu posso agradecer por N motivos. Quando você faz isso, você está treinando essa região do cérebro. E quanto mais treinada ela fica, mais ela rebate a ansiedade. Porque ela já está ali, ficou ansiosa, joga para mim, vem rápido. O estímulo daqui para cá. Ela está treinada. É igual a pessoa que foi treinada em jogar futebol. Tipo, manda para mim. Pelé, manda para mim que eu resolvo. É isso. Você treina o Pelé da tua cabeça quando você faz gratidão. Você treina essa região e ela fala, pode mandar que eu resolvo todos os problemas. Eu tô treinada, eu tô eficiente aqui, eu tô sabendo jogar esse jogo e eu vou resolver. É assim que acontece. Isso é só mais uma técnica. Achou bom? A gente tem centenas de técnicas. Algumas você vai conseguir aplicar, outras não vai conseguir aplicar. Mas para você ter conhecimento de todas essas técnicas que você pode aplicar na tua casa, que é simples. Você concorda comigo que só essas 2 que eu ensinei para você não gasta R$1? Quanto você gasta para agradecer? Talvez você gaste se você resolver escrever, né? No caderninho. Aí vai gastar o caderno e a caneta, mas que eu acredito que tem na tua casa. Se não der para escrever na caderno, na caneta, escreve no celular. Manda mensagem para uma amiga todo dia. Acha uma parceira da gratidão aí. Ó, amiga, vamos fazer o exercício da gratidão junto? Todo dia eu te mando 3, tu me manda 3 de volta no WhatsApp. Pega a amiga do Zap, faz a parceira da gratidão aí. E todo dia vocês trocam mensagem de gratidão. Treina o teu cérebro, treina o da amiga junto. Tá? Não gasta R$1. Não gasta R$1. Nenhum real.
nem para respirar e nem para ser grata. E é só 2 coisas que eu ensinei. Então, você precisa de um profissional que saiba o que está fazendo, você precisa de direcionamento e você também precisa de profissional especializado. Eu sou médica nutróloga, psicologia não é a minha área. Eu entendo muito, eu aplico muito, eu estudo muito, mas a gente precisa ter direcionamento de especialistas. Por isso que no Saudável Sem Neura, inclusive, a gente tem aulas e mentoria e direcionamento com psicóloga a cada 15 dias dentro do programa. Porque é muito importante. O processo de emagrecimento, ele é multidisciplinar. Ele é influenciado por várias coisas no nosso corpo e na nossa mente. Não é só o cardápio, não é só a dieta, não é só o que comer, não é quantidade, não é caloria. Não é só isso. É também o conhecimento dos alimentos, a organização da rotina alimentar. É importante? É importantíssima. Mas é importante cuidar da cabeça. Lá dentro do Saudável Sem Neura, eu divido por rotas o caminho que a aluna vai seguir para conquistar o emagrecimento. Tem 4 rotas. Rota 1, 2 e 3. A rota 3 é a rota que eu chamo lá de rota da ansiedade. Por quê? Além das questões e do apoio mental e do apoio psicológico, existe toda a alimentação anti-ansiedade. Tem alimentos que são ansiolíticos naturais. Sabe o remédio para cortar a ansiedade? Ele mexe em substâncias no cérebro. Serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA. São nomes de neurotransmissores que são substâncias no cérebro que fazem essa regulação do estímulo no cérebro. As medicações, elas agem nesses neurotransmissores. A gente tem uma farmácia natural que Deus deu pra gente, na natureza. Tempero, erva e comida. E vitamina e minerais. Nutrientes que tem nos alimentos. Fitoelementos que tem em ervas, plantas, enfim. Farmácia da natureza. Que tem poder ansiolítico, que é muito similar ao poder da medicação, sem efeito colateral da medicação, né? Natural. Claro, quando a gente fala de chá, erva, planta medicinal, claro, tem o limite da segurança ali também. Não é para usar, aí é porque é natural ali a planta, a erva, não sei o quê. E lembrando, gente, eu defendo, super defendo. Eu sou, sei lá, uma das médicas que mais defendem o uso de ervas, plantas, médica formada, né? Medicina clássica, que eu sou formada na medicina clássica. Que defende. Porém, é um plus, é um adicional. Não é isso que vai resolver. Comportamento é o mais importante. É esse exercício, é essa força intencional que você tem que fazer no teu comportamento. No teu comportamento. Tá? Voltando à rota 3, que é a rota da ansiedade que tem no meu programa, 76% das minhas alunas caem na rota da ansiedade. Para você ver como a ansiedade é uma coisa que a gente tem que cuidar, que a gente tem que tratar, que a gente tem que contornar para conseguir conquistar o emagrecimento. E é um problema universal. A maioria das pessoas hoje estão bloqueadas na vida e no emagrecimento por conta dessa ansiedade. Então é uma coisa que a gente precisa agir. E você sozinha, meu amor, não vai conseguir fazer isso contornar na tua vida. Você precisa de apoio, você precisa de ajuda. Porque você precisa de múltiplas ferramentas para conseguir contornar a ansiedade mental, psicológica, alimentar, apoio dos nutrientes que vão ajudar a controlar e regular esses neurotransmissores que aumentam a ansiedade e que diminuem a ansiedade dentro do teu cérebro, tá? Então é um conjunto de ações que a gente tem que fazer. E hoje, se a gente for pensar em psicólogo pelo SUS, né? A gente está hoje em 30 de setembro, certo? Em tempo real, estamos 30 de setembro, a gente acabou de finalizar o que a gente chama de Setembro Amarelo.
tem várias políticas públicas e mundiais que a gente vai dando cor para os meses no ano para trabalhar alguma situação de saúde. E setembro, o amarelo, é justamente da saúde mental, né? E contra o finalizar a própria vida quando a pessoa está num extremo de descontrole da saúde mental, em que ela perde o instinto mais básico que a gente tem, que é o da sobrevivência. E a gente trouxe uma estudante de psicologia aqui para a equipe do Saudável Sem Neura para falar sobre como controlar a ansiedade, depressão e tudo. E ela comentou, ela está na faculdade, está fazendo os estágios e ela está fazendo estágio no SUS. Ela falou que lá no estágio dela, no SUS, é um psicólogo, tá 40 mil pacientes. Ela até comentou, ela imagina o nível de cuidado que a gente consegue dar hoje de saúde pública na saúde mental. É muito baixa. É muito baixa. Porque tem pouco profissional agindo nessa área. Então, sendo honesta com você, se você for esperar para cuidar da tua saúde emocional e mental pelo SUS, tá difícil, tá complexo. Então, busque o teu conhecimento, busque as informações, veja o que você pode aplicar e aplique e faça e tenha a ciência que se você quer cuidar disso, você tem que tirar o escorpião do bolso, não tem jeito. Esperar pelo SUS tá difícil, principalmente se você sente que essa é uma questão que você tem que fazer e que você tem que resolver. O processo de emagrecimento nessa fase da vida é desafiador, é complexo, então se você decidir fazer isso sozinha, de orelhada, receitinha da amiga, a chance de dar ruim é enorme, de você não conseguir, de você ficar frustrada e de ficar falando, ai, meu metabolismo não presta. Não é. Teu metabolismo presta. E ele responde. Se ele não está respondendo, é porque você não está fazendo certo, você não está fazendo direito. E muitas vezes é por falta de conhecimento. E por falta de comprometimento. Porque a pessoa, para começar uma coisa e nunca terminar, é ansiosa. Porque a ansiosa quer que o mundo se mova para atender os desejos dela. Ela se sente o centro do mundo e do universo. Todo mundo tem que responder para ela na velocidade que ela quer. E o que acontece na prática é que ela só se ferra. Porque o mundo não acontece assim. Tem uma distância muito grande entre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente alucina e o que é a vida real. E a vida real é que a gente só tem resultado se a gente se compromete com o processo. Só tem resultado se a gente se compromete com o processo. Resultado não vem de mágica. Resultado não vem de uma hora para outra. Hoje eu ia postar, mas aí acabou fazendo outra coisa, ia repostar no meu stories, mas hoje mesmo eu vi uma postagem de um colega médico que faz cirurgia bariátrica, ele postando a porcentagem de reganho de peso em um ano, de acordo com o tratamento que você faz, médico, externo. Tem reganho de peso na cirurgia bariátrica em um ano. Tem reganho de peso no uso de caneta. Tem reganho de peso em balão gástrico, que é quando você põe um balão lá dentro do estômago para não comer. O que mais tem reganho de peso em um ano, inclusive, é o balão. Depois é a caneta, que é super cara. Bariátrica, depende da técnica, tem sleeve, bypass. A bypass é a que dá menos reganho de peso em um ano, mas mesmo assim ainda reganha em um ano de 10 a 15%. Depois tem a técnica sleeve, que é uma outra técnica de cirurgia bariátrica. Depois vem uso de medicação, caneta emagrecedora e, por último, o balão, com maior reganho de peso em um ano. Até 80% de reganho de peso em um ano. Na média, gente, média. Tem gente que ganha mais, inclusive, do que tinha antes. Por quê? Porque as pessoas estão esperando serem emagrecidas por um fator externo. Não dá certo. Não dá certo. Simplesmente não dá certo.
O emagrecimento, ele vem de dentro para fora. Nunca, nenhuma técnica vai conseguir mudar isso. Nenhuma técnica médica, de procedimento, de medicação, de cirurgia vai mudar isso. Não existe você ser emagrecida por alguém, ser emagrecida por uma medicação, ser emagrecida por uma cirurgia. A cirurgia que corta teu estômago, tira um pedaço do intestino, do trânsito intestinal, por onde passa a comida. Volta a ganhar peso depois de 1 ano. Bariátrica, depois de 5 anos, 90% de reganho de peso. Porque a pessoa está achando que ela vai ser emagrecida de fora para dentro. Isso não existe. Isso não existe. É você que se emagrece. É você. E se você quiser se inscrever no curso gratuito, que é uma amostra grátis, literalmente, do meu trabalho, para você entender como é que o programa funciona, como é que a metodologia funciona. Eu falei aqui Rota 3 da ansiedade, o que é Rota 1, o que é Rota 12, o que é Rota 4, eu vou falar. Lembrando que esse é um conteúdo de aquecimento para o curso gratuito Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer semana que vem, dos dias 9 a 11 de dezembro, de forma online e gratuita. Nele, vou ensinar os primeiros passos para emagrecer quantos quilos quiser, sem precisar cortar os doces, massas e até a cervejinha, mesmo após os 50 anos de idade. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo maravilhoso comigo. E com você? Tudo ótimo. Então, ótimo. Conta pra mim. Você tem conseguido emagrecer, Ana, aplicando as estratégias do Saudável Sem Neura? Com certeza. Com certeza. Estou emagrecendo, estou muito feliz. E comecei o programa em janeiro e estou quase já atingindo a minha meta. Ah, que maravilhoso! E conta pra gente, quantos quilos você já emagreceu até agora? Então, já emagreci 13 quilos. Eu tinha emagrecido 12 até semana passada, já emagreci mais um, né? Menos um agora. Ah, que E legal! um quilinho só para chegar à minha meta, a meta que eu quero. Que maravilhoso! E quantos anos você tá? Eu tô com 53 anos. Que maravilha, que gostoso! Parabéns pela tua evolução. Você é minha aluna há quantos meses? Então, desde janeiro, tem 9 meses, né? De 8 a 9 meses, né? Isso. Isso. Legal, parabéns, que boa decisão. E conta pra gente, como estava a tua vida antes de tu me conhecer com esses 13 quilos a mais? O que você estava enfrentando? O que você estava vivendo? Por que você tomou a decisão de virar minha aluna, começar a aplicar? Bom, doutora, o que mais, assim, me incomodava mesmo, eu já estava assim, eram vários fatores. Me incomodava muito na época, era Deu uma minhas dores de travadinha. cabeça. Repete, por favor, Ana, que deu uma travadinha. Então, o que mais me incomodava na época, além da gordura, né, que já estava me incomodando muito, né, as minhas dores de cabeça, que eram muito constantes. Assim, eu posso te dizer que em 30 dias, em um mês, 30 dias, 25 dias eu tinha dores de cabeça. Uhum. E depois que eu comecei a emagrecer, né, no programa, as dores de cabeça sumiram. Eu não sinto mais dores de cabeça. Muito difícil, é muito raro eu ter uma dor de cabeça. Né? Isso aí é uma coisa que muito me incomodou e que foi assim, um benefício muito grande que eu senti depois que eu emagreci. E outra coisa também, eu com 53 anos, eu não me acho velha, eu me acho nova. Sim. E eu já estava me sentindo muito incomodada, porque assim, eu já não estava conseguindo mais fazer uma caminhada, não conseguia mais ir ali no mercado, eu andava um pouquinho, já me sentia muito cansada. Eu sempre sonhei em ser vó, aí me tornei vó, não conseguia pegar minha neta no colo, brincar com a minha neta. Hoje eu brinco com ela, eu corro, eu brinco de piquetá com ela. E assim, é muito prazeroso, sabe? Essas coisas que antes estavam me incomodando muito.
Eu moro no Rio de Janeiro, queria colocar um biquíni para ir para a praia, já estava me incomodando, eu já estava já falando, meu marido me chamava para ir para a praia, eu falava para ele, vamos deixar para outro dia, porque já estava me incomodando também a questão de eu não estar conseguindo mais me ver, né, num biquíni. Então eu já estava pensando em comprar um maiô para poder esconder o que estava me desagradando. Hoje eu já posso colocar o biquíni novamente. Já brinco com minha neta, já ando, já faço as minhas coisas. Não sinto mais o cansaço que eu sentia muito cansaço. Não sinto mais. E as dores de cabeça foi formidável. Parou mesmo. Não sinto, quase não sinto mais dores. Que interessante, né? Que pouca gente consegue relacionar ou perceber que dor de cabeça, enxaqueca, está relacionado com sobrepeso também, por conta da inflamação. Então, o excesso de tecido de gordura, ele libera inflamação no corpo. E aí o nosso corpo, ele fica hiperreativo. E aí tem coisas que ele começa a tolerar menos. Então, às vezes, um cheiro, algum estímulo de luz, de irritação, de tensão muscular também por causa da sobrecarga de peso, alguma alimentação. Como ele já tá assim, eu falo que a inflamação pra gente é como se fosse um copo de água que tá cheiaço no talo. Aí qualquer gotinha de água a mais que cai ali já transborda, entendeu? Então, o nosso corpo ele tá ali no limite quando ele tá muito inflamado. E aí, uma das coisas que acontece é justamente essas dores de cabeça crônica, quando a gente está com um nível de inflamação muito grande. E quando a gente diminui essa inflamação, melhora muito os sintomas de dor, inclusive. Seja dor de cabeça, seja de doenças que correm com aumento de dor, por exemplo, artrites, doenças reumatológicas, fibromialgia. Tudo isso melhora muito com a diminuição dessa carga inflamatória com o emagrecimento, né? E uma coisa importante, que tem uma coisa aí que você não deixou de comer, né? Nesse processo e que você conseguiu emagrecer. O que que é? Conta pra gente. Então, não deixei de comer doce, que eu amo doce. Então, eu continuo comendo, né, com a estratégia que o programa, né, me ensinou, a senhora me ensinou. Então, eu como meu doce e continuo emagrecendo. E é muito bom isso. Que legal. E uma coisa interessante que você estava com uma condição de pré-diabetes até, né? Sim, sim. Que é uma coisa que a pessoa já fala, ai meu Deus, não pode comer doce de jeito nenhum, não sei o quê. E Verdade. não tem proibição, só tem eu peço sempre para fazer a associação correta, do horário correto, né? E Sim. isso não atrapalhou o teu emagrecimento. E eu tenho certeza que quando tu fizer o exame de controle, isso aí, ó, já vai ter ido embora. Deixa eu até mostrar para as meninas aqui no Instagram a tua evolução, né? Como você tava, ó. Nossa. Tava com mais de 80 quilos, né? Tava com 81 quilos. E agora E diminuiu também circunferência abdominal bastante, né? Bastante mesmo. Tava com 94, agora tô com 84. Ai, que legal, já tá bem perto da outra meta já, né? Isso. Interessante. E tem muita gente que emagrece, você emagreceu 13 quilos em uns 8 meses para 9, mais ou menos. E tem muita gente que emagrece e reclama, eu emagreci, mas eu fiquei barriguda. Eu emagreci, mas fiquei pelancuda. Eu emagreci, mas a barriga tá enorme. E aí eu sempre falo que emagrecer ficando com barriga, o processo de emagrecimento ele tá errado, porque ele é um processo de emagrecimento que não diminuiu o cortisol. Ele foi um processo de emagrecimento estressante, porque continuou com o acúmulo de cortisol, que acumulou gordura na barriga ou não deixou perder a gordura na barriga. E aí eu falo que o nome que eu dou para o saudável sem neura, ele tem muitos sentidos, esse sem neura. Ele tem o sem neura de não precisar deixar de comer o que gosta.
ele tem o Sem Neura, que é um processo que a gente trabalha realmente, né? A parte da ansiedade, a parte da mentalidade. A gente trabalha muito, eu trabalho muito isso nas minhas aulas. É verdade. E a equipe que a gente tem trabalha muito, né? Tem a Deise, tem o João, que trabalha toda a parte da mentalidade. A gente está sempre trabalhando ali comportamento e mentalidade com vocês o tempo inteiro. Então, ele é um processo que ele é sem neura, não só pelo que você não precisa cortar, mas é porque a gente trabalha a questão da mente mesmo. E tudo isso ajuda a diminuir o excesso de cortisol e, consequentemente, melhora o depósito da gordura na barriga. E aí você emagrece perdendo barriga. É verdade. Que é uma coisa que... Desculpa, doutora. É porque realmente é verdade. Porque eu já emagreci uma época atrás, né? Assim, fazendo do meu jeito, né? A minha dieta, vamos dizer assim. E eu, assim, a barriga não diminuía. E dessa vez eu senti que a barriga, ela deu uma diminuída junto com o corpo inteiro, entendeu? Não foi só o corpo, a barriga foi junto também, tá indo embora também junto. É o processo de emagrecimento. Um processo de emagrecimento errado, ele até... Você perde peso, mas não perde com muita consistência ou com muita aparência a barriga, porque ele é um processo que ele foi estressante, que ele foi com neura, que ele foi errado, que ele não diminuiu o cortisol e a barriga continua lá. Eu tenho muitos relatos de seguidoras assim, que falam, nossa, eu emagreci, mas a barriga continua aqui. Por quê? Porque é um processo errado de emagrecimento. E compartilha com a gente, Ana, aprendizados, coisas que você tem feito diferente, que você aprendeu comigo, que muitas das amigas, colegas nossas que estão aqui, elas sempre ficam, mas o que você fez? Como você fez? Além de você ser minha aluna, ter aplicado a metodologia, tudo, coisas práticas aí que você fez que dá um pouquinho de, né, palpável para as pessoas saberem. Então, eu apliquei, né, todos os métodos, todos, né? Algo que, assim, no curso me deu, assim, que eu gostei muito, foi toda semana tem as aulas, né? Com os psicólogos, são profissionais diferentes, né? Que estão sempre ali ajudando a gente. E, nossa, isso aí é fantástico. Não deixa você, assim, cair, né? Então, tá sempre estimulando, ajudando, tirando as suas dúvidas. E foi muito bom. E, realmente, assim, foi um aprendizado muito grande. A minha comida, a minha alimentação melhorou, assim, 100%. Entende? E assim, você tem passado fome? Tem feito restrição? Não. Inclusive, eu como mais do que antigamente. Antes eu comia e engordava. Hoje eu como mais e não estou engordando, eu só emagreço. Aí, quando eu como alguma coisa, às vezes eu penso assim, eu acho que eu saí um pouquinho do limite, passei um pouquinho, né? Comi uma pizza, alguma coisa. Aí vou lá na balança e o peso diminuiu. Ao invés de aumentar, só está diminuindo. Mesmo comendo coisas assim erradas, sabe? Vamos dizer assim, sem neura. Isso, sem neura. E assim, a água foi uma coisa que foi muito bom também, porque eu não bebia água. Minha doutora já tinha puxado a minha orelha, falando que eu tinha que beber bastante água, eu não bebia. E hoje eu bebo bastante água, então foi algo que realmente foi um divisor de águas também, né, na minha vida, né? Beber bastante líquidos, água mesmo. E a alimentação melhorou muito, muito mesmo. Agora eu como saudável e como também as minhas besteirinhas, mas tudo sem neura e continuo emagrecendo. Muito bom! Aí as pessoas às vezes falam assim, às vezes eu vou em alguma festinha, em algum lugar, aí as pessoas falam assim pra mim, nossa, mas você vai comer isso? Aí eu falo, gente, vou, por quê? Qual o problema? Você não tá de dieta? Eu falei, não, eu não tô de dieta. Eu tô comendo agora saudável, de forma correta. Sim. Não tem problema
problema eu comer um pedacinho de bolo hoje, comer um salgadinho? Qual o problema? Tomar um refrigerante? Não tem problema. É tudo Aham. sem fibra e continua emagrecendo. E é tão legal esse nosso jeito de emagrecer que ele buga a cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas estão tão acostumadas de que, você tá emagrecendo é porque você tá fazendo restrição, porque você não tá comendo nada, não tá comendo doce, não tá comendo, tomando não tá comendo nada errado, tá comendo só a salada e frango grelhado. Então as pessoas acham que o processo de emagrecimento ele é ultra restritivo, né? Que tudo, não pode, não pode, não pode. E aí, quando vê, nossa, mas você tá emagrecendo, você tá comendo isso? Como assim? O que tá acontecendo? Buga, né? As pessoas ficam até confusas. É verdade. Aí as pessoas não entendem. Falam, como assim? Eu não como isso e engordo. Você come e emagrece? É assim, engraçado que no começo do programa, né? Quando eu comecei, eu sentia muita fome. Uhum. Aí eu até liguei, né, para vocês, para as monitoras, né, para conversar com elas, porque que eu estava sentindo muita fome para elas me ajudarem. Aí elas me falaram assim, não, aí foram ver o que eu estava fazendo de errado. E aí eu estava deixando de comer, porque eu achava que eu falava assim, não, comer isso tudo que a doutora tá falando para me comer, se eu comer isso aqui, eu não vou emagrecer nunca. Aí elas falaram assim, não, você está fazendo errado. Aí elas me ensinaram, você tem que fazer assim, comer isso, comer aquilo. E aí eu fiz da forma que elas me ensinaram, né? O lanche à tarde, o que eu poderia comer. E aí eu fiz. E aí não sinto mais fome. E foi aí que eu comecei a emagrecer. Né? Eu falo, gente, confia no processo, confia, vai, faz, aplica. Porque é diferente. É diferente mesmo do que a gente está habituado a ouvir. É muito relacionado o processo de emagrecimento com sofrimento. E aí tem muita gente que fala, mas eu já tentei de tudo e nunca consegui. É porque tentou errado, tentou com restrição, tentou de um jeito antigo que não dá certo. As dietas clássicas, que infelizmente ainda a gente tem muita, a maioria dos profissionais, na verdade, hoje, que trabalham com emagrecimento, continuam batendo na tecla da restrição. Do comer menos, da caloria, do malhar mais e não sei o quê, que é um negócio ultrapassado já. A gente tem vários artigos lá no portal acadêmico da Harvard, que eu sou assinante, que fala, olha, contar caloria não ajuda no processo de emagrecimento, ele atrapalha, ele aumenta a ansiedade, ele é difícil de fazer, as pessoas jogam fora, não consegue, né? Imagina você ficar... A gente já tem tanta coisa para pensar e para fazer no dia a dia, imagina ficar contando caloria, pesando grama do prato. E aí, quando eu saio e eu não posso pesar, o que eu faço? Então é uma ansiedade. E aí você fala, eu não consigo. Aí a pessoa fala, eu já tentei de tudo, mas na verdade ela nem conseguiu executar aquilo porque era muito difícil. E aí, 96% desse tipo de dieta falha. O que significa isso? Que a cada 100 pessoas que tentam emagrecer desse jeito, 96 não conseguem, só 4. Então, realmente, a maioria das pessoas não consegue emagrecer desse jeito. Só que ela acha que o problema tá nela, tá no metabolismo nela. Porque, se todo mundo fala que tem que emagrecer desse jeito, não é o jeito de emagrecer que tá errado. Quem tá errado sou eu. Quem tá errado é o meu metabolismo. E aí fica com uma falsa impressão de que o emagrecimento não é para ela. E, na verdade, o emagrecimento ele é para todo mundo. A gente consegue ativar o metabolismo de todo mundo, sem exceção. Só que precisa saber o jeito certo. Que é uma coisa que eu defendo muito, que é a questão da individualidade. Qual foi a rota que você caiu? 3. Na rota Da 3, ansiedade. isso, que é da ansiedade. Exatamente. Né? Então, e é a questão da individualidade, né? Que eu falo, vê a rota, qual é a rota, segue a rota. A gente bate muito, né? Qual é a rota que você tá? O que você tá seguindo? Qual é a fase que você tá? Você tá no desafio? Você não tá no desafio? Você tá na alimentação anti-ansiedade? Não pula etapa, né? A gente fica lá, não pula, não pula. Para seguir a sequência certa, porque tem que respeitar essa individualidade, o momento que o nosso corpo tá. Como é que meu metabolismo tá? O que é certo para o meu metabolismo? Porque às vezes também a pessoa ela tentou a mesma coisa que deu certo para a amiga dela, e não necessariamente vai dar certo para ela, porque são pessoas diferentes, com histórias diferentes e metabolismos diferentes também, né? Isso, verdade. Exato. Eu achava que era tão difícil emagrecer,
Aí, agora com 53 anos, eu agora com 53 anos estava tentando, né? Mas diminuindo a alimentação e Não tá. não diminuía nada, nada. Só Uhum. estava engordando. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que agora eu vou ter que aceitar que eu vou ser gordinha até o final da minha vida. Ó, E tá não vendo? foi isso. E foi tão fácil emagrecer que eu fiquei abismada. Foi bem mais fácil que foi comendo. Isso! E comendo tudo que eu gosto. Então foi muito bom. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Ana, muito obrigada por compartilhar a tua história, por conversar comigo, para mostrar para as meninas que estão aqui que é possível e que é muito mais fácil do que elas imaginam. Só que é difícil quando a gente não sabe, é difícil quando a gente está fazendo sozinha, é difícil quando a gente faz sem conhecimento. Agora, quando a gente faz com conhecimento, com condução, com orientação, com suporte, porque lá no começo você falou. Ah, eu acho que não é isso que eu tenho que fazer, é outra coisa. Aí não estava dando certo. Aí você Isso. entrou em contato com o nosso suporte e falou: ó, o que está acontecendo que não está dando certo? Aí as meninas falaram: ó, isso aqui que você não está fazendo certo. Corrigiu, né? Corrigiu a tua rota e aí, com ajuda, com direcionamento, com conhecimento. E às vezes, mesmo só. Eu assisti uma aula, por exemplo, você assistiu a aula. Só que na hora de aplicar, você não aplicou do jeito que eu falei, porque você ficou com dúvida. Você falou, não deve ser desse jeito, vou fazer de um jeito diferente. Então, se você tá lá assistindo a aula e não pergunta para ninguém, você vai falar, isso aí que ela ensinou não presta, não funciona. Só que você não pediu ajuda. Então, quando você tem aonde pedir ajuda, aonde perguntar, também é diferente, né? Quando é essa ajuda qualificada, que sabe também qual é a orientação que tem que passar, né? E o suporte é maravilhoso. As meninas Obrigada. lá são ótimas. Você liga e rapidinho elas falam com você, te orientam da melhor forma. E é muito bom mesmo. E eu tenho muito que te agradecer, porque eu sou muito grata, mas muito mesmo, de coração. Eu sou muito grata, porque eu estou emagrecendo e continuo emagrecendo, ainda estou nesse processo, né? Falta 1 quilinho só que eu queira, assim, a minha meta, né? Uhum. Eu vou ver se eu ainda vou querer emagrecer mais ou só chegar à minha meta mesmo. Aí vou determinar aí, mas assim, eu estou muito feliz, porque a qualidade de vida agora é outra, né? E eu até nem falei, mas eu sou cabeleireira e eu não estava conseguindo nem trabalhar direito mais, porque fica muito tempo em pé, minha coluna doía muito. Hoje eu tô, né, voltei a trabalhar com o mesmo ritmo que antes e tô assim me sentindo muito bem, muito mais disposta. E com mais qualidade de vida para ti, porque imagina o que era ficar em pé, com dor na coluna e dor na cabeça que você falou que tinha todo dia, sentindo cheiro de química, né? Porque piora mais ainda, dor de cabeça, não sei o quê. Isso. Então o teu dia a dia, ele tava pesado, ele tava puxado, ele tava difícil, né? Tava mesmo. E agora não tem mais isso. E eu tô muito feliz e muito grata mesmo. E grata a Deus também ter me colocado a senhora na minha vida, ter visto a senhora lá no Instagram e fui lá assistir. Vamos ver como que é isso. Claro, isso você fez o que eu sempre falo. Você fez o processo, você não desistiu pelo meio do caminho, né? Não. Então você foi lá, começou, seguiu, fez, né? Viveu uma coisa de cada vez. E a gente fala, a gente tem mania de achar, mais 1 ano, 6 meses, é muita coisa, eu queria o resultado para ontem. É que a gente tem que viver a realidade. E a realidade é a gente viver e fazer um dia depois do outro. E quando a gente olha para trás, 9 meses não é nada na nossa vida. Não é nada. Passou tão rápido. Você está com 53 anos. Eu aposto que você quer viver mais uns 40, né? Eu quero viver até os 120 anos, doutora. Então 60 ainda, 70. Quase 70. Então imagina o que foi a dedicação de 9 meses, 1 ano, para você aprender o que você sabe hoje, para aplicar isso para o resto da tua vida, né? E quanto mais de qualidade de vida você vai ter para frente, porque a tua qualidade já estava super prejudicada. Tava mesmo. E assim, a minha meta seria emagrecer essa quantidade até o final do ano, que eu falei assim, em Natal eu quero estar
pelo menos sem esses 13 quilos, sem esses 14 Aham, quilos, né? E emagreci muito antes que isso. aham, ó, já vai chegar no Natal É, já, né? Sem chegar. pressão nenhuma, já Isso, totalmente sem neura. isso. Muito bom, muito bom. Parabéns, Ana. Obrigada. Obrigada. Obrigada por confiar no meu trabalho, no trabalho da minha equipe. Eu tomei essa decisão faz algum tempo de me dedicar cada vez mais ao programa, a cuidar da equipe, de cuidar de vocês, de fazer a estrutura para tudo isso funcionar, para estar rodando todas essas aulas que a gente tem, que é só para aluna, né? Toda semana vocês recebem a programação, tem profissionais diferentes, tem profissionais qualificados, especialistas para darem apoio, direcionamento para vocês, tem toda a plataforma de aula funcionando. Tem mesmo. E é uma decisão que ela foi uma decisão que ela foi difícil, mas agora que eu vivo isso é tão bom, porque toda vez que eu converso com uma aluna, isso fortalece dentro de mim, ó, tá vendo? É para isso que você faz, é para isso que você estuda, é para isso que você tomou a decisão, é para isso que você vive uma vida diferente da medicina clássica no dia a dia, né? Para isso que a gente enfrenta todas as dificuldades, mas tem aquela história de tem um potinho, né? No final do arco-íris, né? Aham. Então tem esse potinho de recompensa e muito obrigada porque você acreditou no meu trabalho, você aplicou o meu trabalho. Hoje você está vivendo esse resultado na tua vida. E eu sempre falo, você já deve ter ouvido eu falar, que para mim o resultado de vocês, que é minha aluna, não tem alguém que queira, fora vocês, que queira mais que vocês tenham resultado do que eu, porque esse é o resultado do meu trabalho, é o meu nome, é o meu empenho, né? Então, quanto mais resultado vocês tiverem, consequentemente, mais sucesso e mais resultado eu tenho também. Então, eu estou super preocupada e focada em que vocês sejam bem atendidas, que vocês sejam bem cuidadas, que vocês sejam bem direcionadas e que vocês obtenham o sucesso no emagrecimento e no desejo de vocês. Então, muito obrigada por a gente ter feito essa troca né, de confianças aqui. E você está colhendo agora o fruto dessa tua dedicação e de não ter desistido, de repente, pelo meio do caminho aí. Muito E a senhora obrigada. tá assim de parabéns, porque realmente é fantástico. De Ah, verdade. obrigada. Obrigada. Parabéns e gratidão mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, boa noite. Obrigada por essa nossa conversa. Foi Um sensacional. beijo. Um Tchau. beijo. Tchau. Obrigada. Lembrando que esse é um conteúdo de aquecimento para o curso gratuito Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer semana que vem, dos dias 9 a 11 de dezembro, de forma online e gratuita. Nele, vou ensinar os primeiros passos para emagrecer quantos quilos quiser, sem precisar cortar os doces, massas e até a cervejinha, mesmo após os 50 anos de idade.